Colossenses 1, de 21 a 29, diz assim: Antes vocês estavam longe de Deus, eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte de seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Agora, eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar o sofrimento de Cristo em favor dela. E Deus, que me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês, essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Essa mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados, porém que agora ele revelou ao seu povo. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Assim, nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível. Aconselhamos e ensinando cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo que está agindo poderosamente em mim. Amém, irmãos. Amém. Irmãos, podem sentar. Agradeço a Deus por estarmos juntos aqui hoje, né? Agradeço também a paciência dos irmãos aí. Tivemos uma dificuldade aqui para transmitir, mas estamos de volta para falar da mensagem da palavra de Deus aqui em Colossenses 1, do verso 21 a 29, essa leitura do apóstolo Paulo. Nós estamos meditando, irmãos, nas cartas do apóstolo Paulo e nos vários escritos que ele nos deixou, falando sobre como ser cristão, como andar no caminho, e o que significa, né, esse evangelho, o que significa andar no caminho de Deus, fazer a vontade de Deus. Ele vem nos explicando ali nas suas cartas. E uma das coisas que ele coloca aqui já no início, no verso 21, 22, é o seguinte: nós estávamos afastados de Deus por conta dos nossos pecados e daquilo que nós fazemos de errado. Irmãos, por mais básico que essa palavra possa parecer, porque religião é religar, é conectar de volta o homem com Deus. É esse o significado da palavra religião. Então, a religião é uma forma de nos reconectar com Deus, de colocar a gente de volta na conexão com Deus. Conexão essa que nós tínhamos, o ser humano tinha no Jardim do Éden, falava com Deus todos os dias. A Bíblia diz que na viração do dia, provavelmente ao meio-dia, né, ali Deus tinha um momento de contato com o homem, tinha um momento, irmãos, de conversar com o primeiro casal. E esse contato foi rompido no momento em que o homem pecou, rompeu essa linha de contato com Deus, e nós perdemos essa conexão e essa possibilidade de falar diretamente com Deus. E a religião é esse trabalho de nos reconectar, de fazer com que nós de volta estejamos em contato com Deus,
Porque se perder a conexão, perde a comunicação, perde essa possibilidade de falar e de ouvir e de se entender com Deus. Nós perdemos isso. O pecado criou uma barreira. E a pregação do Evangelho, irmãos, é isso, é dizer, olha, você está errado no teu caminho, você está no pecado, você está afastado de Deus, e você precisa se reconectar com Deus. Mas, irmãos, hoje, a gente ouve uma história diferente. As pessoas dizem, não, você é bom, você é uma boa pessoa, Deus vai levar em conta a sua bondade, porque você não rouba, você não mata ninguém, você é uma boa pessoa, você faz caridade. Não, Deus vai ver as boas coisas que você faz. E tentam nos convencer, irmãos, de que nós já somos bons, ou de que nós temos algum mérito, irmãos, para apresentar para Deus, pela nossa conduta, pelo nosso jeito de ser, desprezando, irmãos, essa palavra do Evangelho muito certa, de que nós estamos em pecado, agindo fora da palavra de Deus, errados nos nossos caminhos, errados, irmão, nos nossos desejos, naquilo que nós estamos buscando, errados, irmão, naquilo, às vezes, num desejo, irmão, de vingança, num desejo, irmão, de fazer o mal, num desejo, irmão, de fazer aquilo que é errado, que é contra a palavra de Deus, nós estamos errados. Estamos fora do que é a vontade de Deus para a nossa vida. E estando errados e fora do que é a vontade de Deus para a nossa vida, irmão, nós precisamos consertar isso. Só que nós não temos, irmão, meios para consertar isso. Nós não temos justiça para apresentar diante de Deus. Nós não temos, irmão, como resolver essa questão. E aí muitos, irmãos, tentam, mostrar que tem uma justiça. Eu sou bonzinho, eu não faço nada errado. Ou eu vou fazer alguma obra para me consertar, eu vou doar alguma coisa para os pobres, eu vou ajudar uma pessoa que precisa, eu vou fazer alguma, vou cuidar lá dos mendigos que estão lá na praça, vou fazer alguma coisa, irmão, que me faça sentir bem, que me faça sentir uma boa pessoa. E aí, com essa ajuda que eu dou, com essa obra que eu faço, alguns fazem sacrifícios mesmo, a pessoa sai andando a pé, vai daqui até a Aparecida andando a pé, a pessoa faz uma caminhada longa, carregando uma cruz, a pessoa sobe uma escadaria de joelho, ela tenta, irmãos, fazer um esforço físico dela, abrir mão daquilo que ela tem, talvez, para dizer eu sou uma boa pessoa e para dizer eu tenho boas obras, eu tenho que mostrar para Deus. Olha aqui, Deus, eu subi nessa escadaria de joelho. Mas, irmãos, a Bíblia diz que nós não temos nenhuma obra para mostrar para Deus e que o nosso melhor é como se fosse um pano de chão para Deus. Um trapo de imundícia, a Bíblia fala. O que é um pano de chão, irmão? É aquele tecido, irmão, que você não tem mais nada para fazer com ele, que você não vai usar ele para colocar sobre a mesa, você não vai usar ele de toalha, você não vai usar ele para enxugar o corpo, você não vai usar ele, irmão, para fazer nada, para vestir. Aquele pano, irmão, que você não usa para mais nada, você usa de pano de chão, para limpar o chão. Esse pano de chão, irmão, é o que a Bíblia diz que é isso que significa a nossa justiça, os nossos atos de bondade ou os nossos sacrifícios diante de Deus, irmão. Não representam nada. Não vão nos justificar, não vão fazer com que Deus nos aceite, irmão, por causa desse ato de bondade ou desse ato de justiça que nós praticamos. Não, isso não vai acontecer. Então, a Bíblia nos apresenta, irmãos, um único caminho para que isso aconteça. A Bíblia nos apresenta Cristo, irmão. Ele é o único que agiu com justiça, que não pecou, e ele é o único que fez um sacrifício, irmão, que chamou a atenção de Deus, que é relevante para Deus, porque ele, irmão, sem pecado, sofreu a morte, que é a consequência do pecado. Quando um casal pecou, o primeiro casal pecou no jardim do Éden, Deus falou, olha, no dia que comerdes desse fruto, certamente morrereis. O pecado resulta na morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O apóstolo Paulo escreveu lá aos Romanos.
o pagamento do pecado, o resultado do pecado é a morte. Mas Jesus, irmãos, sem pecado, morreu para a nossa salvação. E essa vida sem pecado, e esse sacrifício, irmão, sem merecer, essa morte sem merecimento de Jesus, é a troca que foi feita, a vida dele. Ele morreu sem merecer a morte, para que nós, merecendo a morte, pudéssemos viver. Então, irmãos, foi uma troca. É isso que significa lá, quando a Bíblia diz sacrifício vicário. O vicário é a troca, irmãos. É uma coisa pela outra. Jesus morreu sem merecer, para que nós, merecendo a morte, pudéssemos ter a vida. Essa é a mensagem central do Evangelho. Cristo, irmão, é a justiça que nós não temos, e Ele fez o sacrifício que nós não precisamos fazer agora, não tínhamos condição de oferecer a Deus. Então, Jesus Cristo é essa resposta, irmão. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega a Deus, irmão. Ninguém se religa a Deus a não ser através de Jesus Cristo. Mas, irmãos, essa mensagem do Evangelho é o segredo de Deus, que ele está colocado aqui no verso 27. O plano de Deus para fazer que o seu povo conheça esse segredo e revelar a todos os povos, e o segredo de Deus é esse: Cristo está em vocês. E essa presença de Cristo, irmão, no nosso meio, é o segredo de Deus, que ficou escondido nos séculos passados, que ele fala no verso 26. Toda a humanidade queria conhecer esse segredo e não tinha sido revelado antes do nascimento de Cristo, e ninguém sabia disso. Então, irmãos, os grandes homens do passado, Abraão, ele queria ter esse entendimento. Como é que Deus vai salvar a humanidade? Quem será o Redentor? Quem será aquele que vai remir aqui, que vai religar o povo com Deus? E ninguém sabia quem era. Os grandes homens do passado, Davi falava, profetizava sobre aquele que seria o descendente, o herdeiro do trono de Davi, que ocuparia o reino para sempre, seria o líder para sempre. Mas ele, irmão, só sonhava e profetizava sobre isso, ele não tinha conhecimento de como seria o Cristo. Os apóstolos, os profetas, irmãos, do passado, Isaías, Jeremias, todos os grandes profetas do passado, irmão, eles profetizaram sobre Cristo, irmão, mas não tinham ideia de como seria o Cristo. Eles escreveram sobre o Cristo, irmão, mas não sabiam o que seria aquilo. Quando Isaías escreveu, irmão, que nós lemos ali, Isaías 53, nós lemos aqui de forma recorrente aqui na igreja, ele, irmãos, era desprezado por todos, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, os nossos pecados, irmãos, sobre as feridas dele, irmão, as pisaduras dele, curou, irmão, as nossas enfermidades e os nossos pecados. O profeta Isaías escreveu aquilo, irmão, 700 anos antes de Jesus nascer, e ele não tinha a menor ideia, irmão, do que seria. Ele não tinha a menor ideia de como seria isso, quem seria o Mestre, o Cristo. Eles ficavam só imaginando, irmão, como isso poderia ser, porque depois que ele escreveu Isaías 53, irmão, que a gente vê ali, inclusive tem na linguagem de hoje, eu gosto muito ali, né? Que ele fala assim: ele fará com que o meu plano dê certo, né? Isaías 53, ele fala que Jesus, 53:10, ele fala assim, ó: o Senhor diz, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Aí a gente pensa, mas quem que é essa pessoa, né? Eu sacrifício para tirar os pecados, ele terá uma vida longa, e ele fará com que o meu plano dê certo. Irmãos, ele sofrerá o castigo que muitos merecem, assim os pecados deles serão perdoados. O profeta Isaías escreveu isso, irmãos, e ele escreveu e não entendeu. Ele não sabia, irmão, quando é que viria
o Salvador, ele não sabia quem era esse que um dia iria morrer em lugar dos pecados do povo, ia se entregar pelos pecados do povo, e os pecados seriam perdoados. Ele escreveu, irmão, e demorou 700 anos para a profecia se cumprir. Isso era um segredo, irmão, era uma coisa que ninguém tinha sabedoria assim para entender de onde que essas palavras vão se resolver. E depois a gente chega no livro de Atos, irmãos, o eunuco está lendo ali o livro do profeta Isaías, e aí, irmãos, ele não consegue entender. E aí chega Filipe ao lado dele e ele fala assim, de quem que ele está falando aqui? É dele mesmo ou é de outro? Ele não conseguia entender, irmão, o profeta Isaías. E aí ele recebe aquela explicação e ele pergunta, mas eu acredito então que é isso aqui. Ele falou, mas quem que ele está falando de quem? Ele está falando de Jesus. Ele morreu e foi ressuscitado. Aí o eunuco pergunta, mas então, o que me impede de ser batizado? Ele fala nada, tem aqui a água. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Creio, sim, então você vai ser batizado. Está resolvido. Né? Irmãos, aquele segredo que do livro de Isaías até o eunuco ficou 700 anos escondido, ninguém sabia o que significava, aquele dia Filipe explicou para ele. É isso, é o Cristo, é Jesus. E ele entendeu, irmãos, naquele dia ele entendeu. E aqui em Colossenses, irmão, agora, o apóstolo Paulo diz assim, esse era o segredo de Deus, verso 27. E no 28, assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível. Aconselhamos, ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. Irmãos, essa é a palavra hoje que eu gostaria de meditar com os irmãos. Nós anunciamos Cristo para levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas. Irmãos, quando nós recebemos a mensagem, nós nascemos de novo. Porque quando nós nascemos, irmão, nós não sabíamos nada, nós não tínhamos consciência de nada, nós não tínhamos, irmão, noção da vida. Mas aí, irmão, nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo a andar, nós vamos crescendo, aprendendo a falar, nós vamos crescendo, irmão, vamos aprendendo a nos comportar perante as pessoas. Muitas vezes, nosso pai, nossa mãe falou, senta direito, menino. Ó, não é assim que faz, fala bom dia para as pessoas. A gente, irmão, precisou de instrução para chegar a ser a pessoas que nós somos hoje, adultos. Precisou alguém dizer, fala aí, cumprimenta as pessoas, pede bênção para o seu tio, não sei, né? Faz uma... A gente foi, irmão, sendo cutucado para fazer o que tem que fazer. Vai para a escola. Ah, mas eu não quero ir para a escola. Vai sim, levanta e vai para a escola. Alguém, irmão, foi cutucando a gente. Alguém foi cutucando a gente, irmão, de criança, para a gente ter um comportamento de adulto. Alguém foi instruindo a gente, irmão, para a gente chegar a ser adultos como nós somos hoje. E na vida espiritual, irmãos, não é muito diferente, porque nós recebemos a mensagem e nascemos de novo. Lá, irmão, quando Nicodemos foi falar com Jesus, Jesus falou, importa renascer, você precisa nascer de novo. Ele falou, mas como que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Jesus falou, não é isso, você vai nascer da água e do Espírito. Você vai receber o batismo e vai nascer para uma nova vida, um novo comportamento. E nessa nova vida, irmãos, no novo comportamento, nós precisamos aprender a como nos comportar para ser espiritualmente adultos. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 28. Veja, irmão, se você tem a Bíblia na linguagem de hoje. Pessoas espiritualmente adultas. Na Bíblia tradicional fala homens perfeitos. Homens perfeitos, acabados, adultos, capazes. Esses dias, irmãos, eu ouvi uma palavra interessante.
Uma pessoa disse assim, sabe a diferença de um menino para um homem? Aí, qual que é a diferença de um menino para um homem? É que com o homem você pode contar. Com o menino você não pode contar. Você tem que cuidar dele, em vez de você contar com ele. Irmão, você saiu de casa e deixou um menino lá. Começou a ter um problema lá, um vazamento de água que está inundando a casa. Você deixou um menino de 5, 6 anos em casa, irmão, está vazando água, você tem que voltar correndo e salvar o menino, irmão, porque ele precisa de cuidado. Sei lá, está pegando fogo a casa, escapou o cachorro, aconteceu alguma coisa, irmão. Você tem que ir lá salvar aquela criança, socorrer aquela criança, prestar cuidados para aquela criança, irmão, porque ela não sabe se defender, não sabe resolver o problema. Mas, irmão, aí você chega lá, está tudo queimando, está tudo alagado, e você entra e consegue tirar a criança de lá, você falou, graças a Deus que eu cheguei a tempo, salvei essa criança. É uma situação. Agora, você saiu de casa e deixou em casa um homem. E deu um vazamento, começou a pegar fogo. Aí eu pergunto para o irmão, você chega lá, a casa está queimando. Ao invés de você pensar, puxa, ainda bem que eu cheguei a tempo para salvar essa criança, provavelmente você vai perguntar, mas por que você não apagou esse fogo? Porque você espera da pessoa adulta que ela tome medidas, que ela se responsabilize por aquela situação. Você chega e pergunta, por que você não apagou o fogo? Por que você não fechou a torneira? Por que você não foi lá e fechou o registro para parar de vazar esse tanto de água? Por que você não agiu? Porque não estava lá, irmão, uma criança. Estava lá um adulto que tinha capacidade, inteligência, possibilidade, irmão, de resolver aquela questão, de dar solução para aquele problema. E a criança, você chega feliz, nossa, ainda bem que eu cheguei e pude salvar a criança, mas você chegou lá, tinha um homem adulto lá que não fez nada, você vai falar, mas não é possível que você não fez alguma coisa. Não é possível que você não fechou o registro, não deu uma solução para esse vazamento. Porque você é um homem, você é capaz de fazer isso aí. Então essa pessoa disse, a diferença entre um menino e um homem é que com o homem você pode contar. Ele é uma pessoa adulta que tem condição de resolver o problema, de dar uma palavra, de fechar um registro, de apagar um fogo, tacar um balde d'água. Tem capacidade, inteligência, força física, condições de resolver aquilo. Mas, se ele não agir, a gente vai ficar então, puxa vida, me decepcionei com você, você poderia ter feito alguma coisa. Agora, irmãos, o apóstolo está dizendo que nós recebemos a mensagem, nascemos de novo, e aí nós vamos precisar, irmão, de alguém que nos oriente, nós vamos precisar da palavra de Deus nos dando a direção, porque eu já sou adulto e já sei como me comportar como adulto, na vida secular, no trabalho, na família, no meu dia a dia, mas espiritualmente eu não sei. Espiritualmente eu acabei de nascer. Espiritualmente eu sou criança. O apóstolo Paulo escreveu e falou, olha, vocês já deviam estar comendo alimento sólido e ainda estão com leite. Mas ele não estava falando sobre a pessoa deles, o físico deles, porque todo mundo era adulto e estava comendo alimento sólido. Ele estava falando espiritualmente. Espiritualmente falando, vocês ainda estão na papinha, no leite. Precisa amadurecer espiritualmente, precisa sair desse momento em que você acabou de nascer e ir além. Então ele está dizendo, olha, precisamos ser espiritualmente adultos conforme a imagem de Cristo. Ele fala, olha, esse é o segredo. Pessoas espiritualmente adultas, unidas com Cristo, elas vão compartilhar o segredo que é Cristo. A partir de vocês mesmos, do Cristo que está vivendo em vocês, vocês vão pregar essa mensagem. Aí você sabe o que acontece, irmão?
A gente identifica um comportamento infantil facilmente. Né? Você vê uma criança fazendo birra, você fala, isso aí é coisa de criança. Mas às vezes, irmãos, somos nós adultos, fisicamente adultos, mais ainda espiritualmente infantis, né? E uma pessoa, irmão, olha torto para nós, a gente já emburra. Espiritualmente falando, a gente ainda está com um comportamento infantil. Vem a palavra de Deus para corrigir, irmão, e a gente não aceita. A gente se rebela contra a palavra, irmão, igual um adolescente, irmão, que o pai fala para fazer e não faz, só de birra, também não vou fazer e tal. A gente, irmão, às vezes lê a palavra e fala, não, por que eu não vou fazer, não? Está pensando o quê também? A gente, irmão, demonstra infantilidade, a gente demonstra, irmão, adolescência, às vezes, na fé. A palavra de Deus está dizendo, faz isso, a gente não faz. De birra, mostrando, irmão, que a gente não está ainda espiritualmente maduro, não está ainda espiritualmente adulto. E ele está dizendo, olha, o segredo era esse, era Cristo. Antigamente ninguém sabia disso. Hoje, o segredo foi revelado. Jesus já veio, já mostrou o que deve ser feito. Ele já está vivendo dentro de nós. Jesus está presente hoje na nossa vida, mas nós ainda, muitas vezes, irmão, demonstramos que essa presença de Jesus na nossa vida ainda não amadureceu e demonstramos atitudes espiritualmente infantis. Como, por exemplo, a timidez. Não é? Está dando exemplos aqui. A gente, irmão, você está lá num lugar, né? Não sei, está na rua, está lá no cabeleireiro, esperando a tua vez de cortar o cabelo, e o pessoal está falando, você viu o Corinthians, a seleção, jogou, falando um monte de coisa. Aí um fala assim, rapaz, você viu falar que a Europa vai encher de arma lá, e vai guerrear, e vai virar uma guerra e tal, que coisa, né? Você viu isso aí? Parece que é os fins do tempo mesmo. E a gente pensa assim, puxa, sobre o Corinthians a gente fala, sobre o futebol a gente fala, sobre a chuva, aí está chovendo, hein, rapaz? Você viu que chuvarada e tal? Sobre qualquer assunto político, sobre qualquer assunto a gente fala, irmão. Aí alguém fala assim, parece que é o fim do tempo mesmo, rapaz. A gente fica quietinho. A gente não dá aquela palavra. A gente fica tímido, a gente se retrai, a gente retém. Você tem aquele conhecimento, mas você não entrega. Né? E aí, irmãos, a gente vai mostrando imaturidade espiritual, irmão. Às vezes uma pessoa nos ofende, irmão, a gente não perdoa. Irmãos, Jesus falou, orai pelos inimigos. Aí, às vezes, um amigo fala uma palavra atravessada para a gente não perdoa. Às vezes, irmão, é uma conduta de orgulho, irmãos. A gente, né, se sente melhor do que os outros, irmão. Não se humilha para poder dar uma palavra, uma atenção para uma pessoa mais simples. Irmão, é um erro. E a palavra de Deus, irmão, está dizendo, está mostrando, a gente não segue. A gente se mostra ainda infantil, irmão, se rebelando contra o Pai, se rebelando contra o que a palavra está dizendo, se rebelando contra a vontade de Deus na nossa vida. A gente faz birra, a gente deita no chão e sapateia. A gente não quer, irmão, assumir aquele comportamento. Aí, irmão, passa um ano, 2, 3, 5, 10. A gente olha para trás, irmão, e sente, às vezes, vergonha da atitude que a gente teve em determinadas situações. E a gente vê, irmão, que aquilo era imaturidade da nossa parte. A gente vê, irmão, que a gente não devia ter feito aquilo. A gente vai amadurecendo, vai se tornando uma pessoa madura. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, ó, nós vamos nos tornando espiritualmente adultos, irmão. E outra coisa, irmão, a criança, irmão, ela não tem firmeza, ela não tem foco. Você pega uma criancinha de 2 aninhos ali, né, como está aí hoje a netinha do irmão Dário, ela sai, irmão, cada um brinquedinho que está ali, você faz um barulho aqui, chama a atenção dela, ela vira e volta para trás, por causa do barulho que fez.
aquilo muda a direção dela. Ela estava indo para lá, mas você fez um barulhinho aqui, apareceu um cachorrinho. Irmãos, tem vídeo, irmão, na internet, inclusive, os irmãos, é importante até a gente dar uma olhada. Tem um vídeo, irmão, na internet, um rapaz falando sobre o rapto de crianças. Ele chega na criança com um cachorro, irmãos. A criança está brincando no parquinho, ele chega com o cachorro e fala assim: oi, tudo bem? Você já viu meu cachorrinho? Quer passar a mão nele? A criança fala: nossa, que legal. Aí ele sai andando, a criança sai andando junto. Por causa do cachorrinho, irmão, que ela está passando a mão, conversando com o cachorrinho, ela sai andando com ele. E é um experimento assim, tem uns vídeos lá na internet, depois o irmão quiser ver. Ele fala para a mãe, uma pessoa chega na mãe e fala: tua criança está brincando lá. Você acredita que ela vai conversar com estranho, vai sair com estranho? Ela fala: não, está brincando ali, mas ela sabe, eu já ensinei para ela não brincar com estranho. Então ela fala: tá bom, vamos ficar olhando aqui. Chega outro lá com o cachorrinho, a criança vai junto. Onde a pessoa vai, some com a criança. Porque ela, enquanto ela está prestando atenção no cachorrinho, ela não está vendo que ela está indo para longe da mãe, que ela está saindo, que ela está indo embora, que é um estranho. Aquele cachorrinho tirou a atenção dela. Agora, uma pessoa adulta, irmão, você chega nele com um cachorrinho, com a bala, com o que quer que seja, irmão, e a pessoa sabe o que ela quer da vida, ela não se distrai, ela vê que aquilo ali está errado. O adulto, irmão, ele tem firmeza naquilo que ele pensa, no plano, no projeto, naquilo que ele está fazendo. E às vezes, irmão, nós vemos que a pessoa é espiritualmente criança, irmão, porque qualquer conversa tira ele do caminho. Qualquer conversa distrai. Espiritualmente falando, aparece aí um vento de doutrina, a pessoa vai embora, a pessoa esquece da palavra, esquece de tudo que ele aprendeu. Irmãos, espiritualmente adulto. A gente tem a firmeza de um adulto, irmão. A pessoa chega e fala: olha, o negócio é o seguinte, isso aqui, você está errado nisso aqui, você não precisa guardar sábado. Nossa, fala aí, meu amigo, você está bem enganado, hein? Eu sei da minha fé. Isso aqui, tal coisa assim, esse negócio de batizar em nome de Jesus, esse negócio de Santa Ceia, não precisa disso. Não, irmão, isso você está enganado, meu amigo. Isso aqui é uma bênção que Deus colocou à nossa disposição para renovar nossos votos com Deus. Você está enganado. Eu sou adulto, irmão, sou firme naquilo que eu creio. E aí, irmãos, às vezes surge uma situação na vida, irmão. Você sabe lidar com aquilo. É a instrução dos filhos, é a vida do casal, é a postura no trabalho, irmão, é alguém te perseguindo no trabalho. Você sabe, você é espiritualmente adulto, irmão, para lidar com aquela situação. Agora, em muitas situações, irmão, a gente mostra infantilidade, irmão. A gente mostra que não crescemos ainda espiritualmente. A gente mostra, irmão, que não estamos maduros espiritualmente, irmão, por causa de uma reação imatura, uma reação, irmão, que não é aquela que Deus está recomendando para nós. E hoje, irmãos, há um novo segredo, vamos dizer assim, ou algo que nem é segredo mais, mas irmãos, a volta de Cristo. E muitas vezes, irmão, e aqui é o ponto central da nossa conversa, irmão, muitas vezes as pessoas, irmão, chegam para nós e falam: ei, rapaz, esse negócio de volta de Cristo aí, meu avô já falava isso aí há 50 anos atrás, e Jesus não volta. 2000 anos ele falou que ia voltar e não volta. E tenta, irmão, desacreditar, tirar a gente do foco, irmãos, da volta de Jesus. Irmãos, a Bíblia diz em Daniel, quando ele revela ali para Nabucodonosor aquela estátua, irmãos, a cabeça de Nabucodonosor, que era o reino babilônico, depois o peito e os braços era o reino medo-persa, depois o ventre e as coxas era o reino grego, depois as pernas eram o reino romano, e em Roma, irmãos, os pés são de barro e de ferro, eles não se unem. Isso, irmão, é a União Europeia. Irmãos, a União Europeia declarou agora que vai se armar de novo. Eles tinham abandonado esse negócio de guerra, achou que nunca mais ia ter guerra em volta deles. E eles acordaram para a realidade, irmão, que a Rússia está do lado deles lá agora, e resolveram, irmão, fazer armas, fazer guerra.
se preparar para uma possível guerra. Irmãos, não faltam sinais da volta de Cristo. Mas as pessoas, irmão, estão ainda iludidas, irmão, com outros assuntos, pensando em outras coisas, e se distraídas, irmão. Assim como a criança com o cachorrinho se perde da mãe, muitas vezes, irmão, os assuntos do dia a dia nos distraem, irmão, daquilo que é central na palavra de Deus. Irmãos, Jesus Cristo é o segredo que o povo do Antigo Testamento não sabia, não conheceu, mas ele agora está revelado na igreja, irmãos, no nosso trabalho de pregar o Evangelho, e a volta de Cristo, irmão, é a grande realidade desses dias que muitos têm desprezado. Cristo está às portas, irmão, e muita gente não enxergou isso ainda. Bom, Antônio? Pode ser, pode ser. A Bíblia fala que é o reino do norte, né? O reino do norte é a Rússia, a China, todos se encaixam ao norte de Israel, né? E eles podem ter um movimento, né? A Rússia é o reino do norte, muito provavelmente, que vai provocar isso tudo. E a gente está vendo aí acontecer, né? Na guerra da Ucrânia. Então, irmãos, sinais não faltam. Não faltam sinais, né? Digo. Sim. Pois é, irmão. Mas esse segredo que ficou séculos escondido, ele foi revelado. Hoje é Cristo, né? Ah, para o seu povo. Entendi. Foi revelado para o seu povo. Mas tem muitos que ainda não conhecem, né? Que não receberam. Entendi. Agora eu entendi o que o irmão está dizendo. E até hoje não entendem. Exatamente. Então, muitos até hoje não entenderam que Jesus é esse segredo, que já está revelado e a turma não conheceu ainda. Né? Agora, para nós, irmãos, que somos o povo de Deus, o segredo está revelado, Jesus está em nós, habitando em nós, e nós, irmão, estamos agora sem segredos, sem mistério, anunciando a volta de Jesus. Mas as pessoas não aceitam. E nós, como portadores dessa verdade, irmão, às vezes não estamos espiritualmente adultos para fazer valer essa mensagem no nosso dia a dia, na nossa família, ou no nosso relacionamento, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, ou, irmão, às vezes na nossa própria vida, nós ainda estamos demonstrando comportamentos espiritualmente infantis, sem ter firmeza daquilo que nós cremos, sem anunciar aquilo que nós recebemos, sem, irmão, ter uma postura diferente na nossa vida, perdoando aquele que nos ofende, ou tendo uma visão diferente da pregação, tendo ousadia, como a irmã falou, às vezes somos tímidos, às vezes, irmão, nós mostramos ainda que não estamos espiritualmente adultos. Nós estamos mostrando ainda a falha dos de fora de não reconhecer o segredo de Deus e a falha dos de dentro, irmão, de não viver essa verdade e demonstrar maturidade espiritual. É muito comum isso. E nós precisamos vencer isso. Nós precisamos cruzar essa barreira para ter uma vida espiritual madura. Aí, às vezes, irmão, a gente entender assim, irmão, também sobre uma vida espiritual madura, irmãos, é a gente ter firmeza nas disciplinas espirituais, irmão. A gente vê uma criança, irmão, você fala para uma criança, olha, anda 1 hora na esteira. A criança começa a andar, dá 3 passos, ele fala, não, mas isso aqui não tem sentido, ele para de andar. E nós, muitas vezes, irmão, é a oração. Às vezes, irmão, você vai orar, a gente passa 2 horas assistindo televisão, mas não passa 5 minutos em oração. A gente é uma atitude infantil, irmão. A gente não passar tempo com Deus. A gente não lê a palavra de Deus.
a gente não fazer um jejum, a gente não buscar, irmão, as coisas que são do alto, as coisas que são espirituais, irmão. Essa resistência, irmão, de buscar, essa resistência, evitando as coisas que são espirituais, é uma amostra da nossa imaturidade espiritual. Porque aquele que é maduro, irmãos, ele vai buscar proximidade com Deus. O filho, irmão, quando ele ainda é imaturo, ele quer distância do pai. O pai vai descobrir as coisas erradas que ele faz. Mas o filho adulto, irmão, ele quer o conselho do pai, ele quer passar tempo com o pai. Ele já entendeu que o pai não é contra ele, que quando o pai corrigia ele era para o seu bem. Aquilo, irmão, você gira uma chave, você sabe que o pai, você quer ficar perto do seu pai. E nós, irmão, precisamos ter essa maturidade espiritual para querer, para desejar, para do fundo do nosso coração, irmão, querer passar mais tempo com Deus, mais relação, mais busca, mais proximidade, entender a palavra, o que Deus escreveu aqui, deixa eu entender. A gente quer, irmão, cada vez mais estar perto do Pai, irmão. Isso é ser maduro, é ser adulto espiritualmente. Enquanto a gente está evitando Deus, irmão, isso é um comportamento infantil, de adolescente, que quer ficar longe do pai, porque senão vai tomar uma correção, o pai vai falar, não é assim. Aí eu não quero ouvir que meu pai vai falar que não é assim, eu quero andar do meu jeito. E aí, irmão, nós vamos mostrando que somos espiritualmente pobres, né, como diz ali, ou que somos espiritualmente infantis, ainda dando birra com aquilo que é o certo a ser feito. Irmãos, Colossenses 1, 27. Perdão, 28. Nós anunciamos Cristo a todas as pessoas com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. Marque esse versículo aí na sua Bíblia. Vamos buscar de Deus, irmão, para que sejamos pessoas espiritualmente adultas, capazes de refletir a graça de Deus no nosso dia a dia. Vamos orar? Vamos pedir a Deus essa bênção. Santo Deus, o nosso Pai, oramos a Ti agradecidos por mais um sábado na Tua casa. Queremos pedir a Deus a Tua bênção sobre todos nós nesse dia, pedindo a Deus que o Senhor nos conceda, Pai, através dessa palavra, escrita pelo apóstolo Paulo aos nossos irmãos do passado, que o Senhor conceda a cada um de nós, ó Pai, a maturidade espiritual. Que possamos ser homens e mulheres maduros espiritualmente, ó Deus, capazes de nos manter firmes, ó Deus, na fé que recebemos, capazes, meu Deus, de orar, de buscar a comunhão com o Senhor, capazes de passar tempo meditando na Tua palavra. Sejamos, ó Deus, pessoas aptas, ó Deus, a Te buscar de todo o coração, meu Deus, a colocar o Teu reino em primeiro lugar na nossa vida. Queremos, ó Deus, colocarmos firme, ó Deus, essa meta, esse alvo na nossa vida, meu Deus, e prosseguir avante, ó Pai, até a volta do Senhor Jesus. Oramos, ó Pai, para que o Senhor nos corrija, ó Pai, para que o Senhor possa nos instruir no caminho que devemos andar, ó Pai. Para que nós tenhamos sabedoria, para que nós tenhamos ousadia, ó Pai, para falar do Evangelho, para pregar, ó Deus, a todas as pessoas, ó Pai, a salvação e esclarecer o segredo, ó Pai, que ficou oculto durante séculos, ó Pai, da vida de Cristo, e que agora, ó Pai, não é mais segredo, mas as pessoas ignoram, as pessoas não têm recebido, meu Deus, a grande salvação em Cristo, e têm evitado, ó Deus, essa proximidade, porque os pecados, ó Deus, nos afastam do Senhor, e nós queremos fazer aquilo que o nosso coração é inclinado, ó Pai, e por isso fugimos da presença do Senhor, assim como o primeiro casal fugiu ali do Senhor, quando percebeu o pecado, ó Pai, nós também fugimos, ó Pai, de maneira infantil, buscando distância, ó Pai, do Senhor, que vai nos corrigir, nos instruir, nos colocar no caminho da vida eterna, ó Pai. Mas nos ajuda, ó Pai, a amadurecer, nos ajuda, ó Pai, a crescer na fé, nos ajuda, ó Pai, a crescer até a estatura de Cristo, que foi o varão perfeito, ó Pai, que não teve pecado, que viveu uma vida de retidão, ó Pai,
e que morreu por nós na cruz, ó Pai. Nós oramos hoje pedindo que o Senhor possa, Deus, fazer essa obra, Pai, e nos tornar espiritualmente adultos e que nós possamos também trazer outros, ó Pai, ao conhecimento da salvação e da palavra que o Senhor tem concedido a cada um de nós, para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa salvação. Oramos hoje, meu Deus, pedindo a tua bênção sobre todo o teu povo, que o Senhor nos ajude a ser espiritualmente adultos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Então, chegamos ao final de mais um culto e vamos nos despedir com a bênção do Senhor, que diz assim: que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém. Está encerrado o nosso culto, em nome do Senhor Jesus. Pai seja convosco.